A definição mais precisa da filosofia ocidental é a de que ela não passa de uma sucessão de notas de rodapé da obra de Platão. Essa famosa citação de Alfred Whitehead pode ser um pouco exagerada, mas não é exageradamente errada. É verdade que boa parte da filosofia se construiu em cima do texto de Platão, das mais diversas maneiras, enaltecendo, reiterando, expandindo, discordando, contra-argumentando. Também é verdade que Platão exerceu uma das maiores influências no pensamento da antiguidade e medieval. Também é verdade que durante séculos a filosofia ficou patinando sobre ideias platônicas, seja isso bom, seja isso ruim. Sem contar que a gente pode agradecer a Platão pelas outras duas maiores estrelas da filosofia antiga, Sócrates e Aristóteles. Sócrates foi seu mestre, cuja filosofia só chegou até os dias de hoje graças aos discípulos que a preservaram por meio da escrita, sendo Platão o principal deles. E Aristóteles foi o seu discípulo, ainda que mais tarde tenha discordado de temas centrais do mestre. Poderíamos dizer, inclusive, que o seu discípulo Aristóteles, que aliás foi professor de Alexandre o Grande, foi o único a exercer uma influência tão significativa quanto Platão no mundo ocidental. Não bastasse tudo isso, foi Platão quem fundou a Academia, a primeira espécie de instituição de ensino superior do Ocidente, sendo o termo academia amplamente usado até os dias de hoje, assim como os termos amor platônico, ideais platônicos e conceitos como o mito da caverna, que ainda fazem parte de assuntos corriqueiros, fora da sala de aula, fora do âmbito filosófico. Tamanha foi a inserção do pensamento de Platão na nossa cultura. Um detalhe que pode ter dado uma grande vantagem a Platão é que ele foi o primeiro filósofo cujos escritos sobreviveram quase na íntegra. Seu nome originalmente é Aristócles, mas recebeu o apelido de Platão, que deriva do grego amplo ou grande, devido à sua forma física robusta, seus ombros largos. Platão nasceu em uma família nobre e teve a melhor educação possível. Cresceu durante a Guerra do Peloponeso, uma guerra entre Esparta e Atenas, e testemunhou a queda da democracia ateniense e a ascensão da tirania dos 30, um regime oligárquico que não durou muito tempo. Também testemunhou o restabelecimento de uma democracia enfraquecida e a justa condenação à morte do seu grande mestre e maior influência, Sócrates. Aliás, Platão se ofereceu para pagar a fiança de Sócrates e evitar a sua morte, mas Sócrates recusou e, como sabemos, cumpriu a condenação. Tudo isso teve um impacto imenso na filosofia de Platão. É bom entender que, antes de qualquer coisa, Platão é um filósofo político. Em A República, que podemos considerar a sua obra mais memorável, ele explica a sua visão de cidade-estado ideal, explorando aspectos da virtude e da filosofia moral, dando início ao que viria a ser chamado mais tarde de ciência política. Aqui surge o conceito de rei-filósofo. Segundo Platão, a cidade-estado só poderia prosperar quando os filósofos se tornassem reis ou quando os reis tivessem o poder e o espírito da filosofia. No que ficou conhecido como sofocracia, ou governo dos sábios, Platão diz que só é capaz de governar quem contempla o bem. Ele se opõe à democracia, porque diz que a opinião popular se deixa levar pelas aparências e só o sábio vê além das aparências e entende algo na sua essência. A justiça, a moral, o próprio bem existem na sua forma ideal, e é trabalho do filósofo perseguir essa forma. Aqui entra a base de toda a filosofia platônica, a teoria das ideias ou teoria das formas. Ele junta o pensamento de Heráclito, que diz que tudo muda o tempo inteiro, e o pensamento de Parmênides, que diz que as coisas são eternas e imutáveis. Segundo Platão, existem dois mundos, um mundo material e um mundo das ideias. O mundo material é o que nos rodeia, está em constante transformação e é percebido pelos sentidos, mas esse mundo é feito de imitações imperfeitas das formas, com F maiúsculo, que compõe o mundo das ideias, ou das formas, que só pode ser contemplado pela nossa razão e é eterno e imutável. Quando vemos esse cachorro e esse cachorro, sabemos que os três são cachorros graças à nossa razão e não aos nossos sentidos. Segundo Platão, existe a forma de um cachorro ideal no mundo das ideias. É bem fácil entender isso se imaginarmos uma linha reta ou um círculo. Na nossa cabeça, imaginamos imediatamente a forma perfeita, mas no mundo real nem o círculo nem a linha reta perfeita existem. Platão explica isso dizendo que nós não aprendemos as formas ideais, mas simplesmente nos recordamos, uma vez que a nossa concepção delas é inata, ainda que não estejamos conscientes disso. Ele acredita que os seres humanos são divididos em corpo e alma, sendo os nossos corpos capazes de compreender o mundo material por meio dos sentidos e a alma capaz de compreender o reino das ideias por meio da razão. De acordo com Platão,
A alma é imortal e eterna, habitou o mundo das ideias antes do nosso nascimento e ainda deseja retornar àquele reino após a morte. Mais uma influência direta no mundo ocidental e na forma como algumas religiões se estabeleceram. Aqui é impossível não mencionar a crítica de Platão aos poetas, que começa de maneira leve no livro 3 da República, criticando somente a poesia que imita a parte negativa da humanidade, e acaba no livro 10 com a expulsão total dos poetas da sua concepção de estado ideal. Existem interpretações variadas sobre isso, mas uma das mais aceitas é que mesmo quando a poesia se dedicava à parte boa do ser humano, continuaria sendo uma mera imitação da realidade, ou seja, não passaria de uma imitação da imitação. A realidade já é uma imitação limitada das ideias, e a poesia seria uma imitação limitada da realidade. Platão acreditava que nós devemos nos aproximar ao máximo do mundo das ideias, e dessa maneira, a poesia seria negativa e enganosa para o ensino da população. A motivação parece nobre, mas esse é sem dúvida um dos aspectos autoritários da filosofia platônica. Enfim, séculos mais tarde, esse debate sobre sentidos e razão seria retomado na discussão entre os racionalistas, que têm Descartes como grande expoente, no que ficou conhecido como racionalismo cartesiano, que acredita que a verdade só pode ser alcançada pela razão, e os empiristas, como John Locke e David Hume, que acreditam que a verdade deve ser alcançada pelos sentidos. Esse debate chega mais tarde em Kant, que tenta conciliar os dois e fala: calma aí galera, tá todo mundo certo, a gente precisa usar tanto a razão quanto os sentidos. Ou mais ou menos isso. Aliás, como vocês devem ter notado, isso acontece bastante na filosofia. Duas teorias aparentemente opostas e bastante convincentes surgem. Um embate filosófico começa, que é o que chamamos de dialética, e depois de um tempo, alguém encontra uma forma também bastante convincente de conciliar ambas. Seria bom se isso fosse um tipo, viveram juntas e felizes para sempre, mas normalmente é só uma terceira teoria que entra em discussão. Platão também via a moral, a justiça, o belo, o bom e tudo que atribuímos valor como imutáveis e independentes de contexto, o que também seria debatido por séculos e segue sendo debatido entre os que acreditam que os valores morais são relativos, ou seja, dependem de diferentes fatores, e os que acreditam que são absolutos, ou seja, o que é bom e ponto, o que é certo e ponto. E claro, de novo, os que misturam as duas teorias. Essa ideia de Platão é um pouco contraditória se levarmos em consideração que ele estabeleceu um conceito conhecido como mentira nobre, que consiste numa inverdade normalmente, mas não sempre de caráter religioso, criado pela elite para controlar a população. Platão propõe isso numa passagem ainda mais controversa, conhecida como Mito dos Metais, que diz que Deus fez as pessoas de maneiras diferentes, dividindo-as em 3 classes. Assim ele misturou ouro na alma dos que são capazes de governar, porque são os mais preciosos, misturou prata na alma dos auxiliares e misturou ferro e bronze na alma dos que devem ser artesãos e lavradores. Teoricamente, ele via como algo positivo que a população acreditasse nesse mito para que cuidassem melhor dos seus afazeres e da sociedade. Esse é mais um aspecto autoritário na filosofia de Platão. Mas o mito que mais se destaca na filosofia platônica é outro. Nada ilustra tão bem a sua filosofia quanto o mito da caverna, que fica no livro 7 da República. É mais ou menos assim. Imaginemos que alguns homens foram acorrentados no fundo de uma caverna de frente para a parede desde a infância, de modo que sequer podem virar a cabeça para trás e ver aos arredores. Atrás deles existe uma fogueira, e entre a fogueira e os homens existe um muro. Atrás desse muro, algumas pessoas passam levantando fantoches das coisas que existem no mundo real. Fantoches de animais, de pessoas, de objetos. A fogueira cria sombras desses fantoches na parede da caverna e o muro impede que ela crie sombras das pessoas que os carregam. Essas pessoas às vezes falam, às vezes se calam. Os homens acorrentados acreditam que essas vozes que ecoam na parede são das próprias sombras, assim como obviamente acreditam que as sombras são tudo o que existe e atribuem nomes a elas, como se fossem as coisas verdadeiras. Para os prisioneiros, a sombra de uma pessoa é uma pessoa e não uma sombra. A sombra de um pássaro é um pássaro e não uma sombra, e assim por diante. Agora imaginemos que um desses homens seja liberto das correntes e forçado a virar para trás. Todo o movimento seria doloroso e custoso, afinal de contas, é alguém que ficou acorrentado a vida inteira. Quando ele olhasse para a luz da fogueira, machucaria os seus olhos e não conseguiria enxergar com clareza os objetos que criavam as sombras.
muito menos acreditar que esses objetos estão mais próximos da verdade do que as próprias sombras com as quais ele se acostumou a vida inteira. Ele tentaria virar a cabeça e olhar de novo porque ele tem como realidade. Agora, se o forçassem a subir o íngreme caminho em direção à saída e o empurrassem para fora da caverna, ficaria irritado por ter sido tirado à força do seu lugar acomodado e depois totalmente desnorteado com a cegueira causada pela claridade do sol. Não conseguiria enxergar nada a princípio. Teria que se acostumar aos poucos. Primeiro conseguiria distinguir as sombras, depois os reflexos na água das pessoas e dos outros objetos. Em seguida, conseguiria ver as estrelas e a lua pela noite e só então, depois de se acostumar aos poucos com a claridade, poderia ver o sol. Não o reflexo do sol, mas o sol de verdade, observando que é ele que ilumina tudo ao redor e vendo maravilhado as coisas como realmente são, entendendo que tudo o que tinha visto até então era uma imitação da imitação. Então, com o objetivo de trazer a verdade aos seus companheiros que ainda estavam acorrentados, voltaria para a caverna para libertá-los. Mas agora que se acostumou com a luz, é a escuridão da caverna que faz com que fique desnorteado. Não conseguiria enxergar direito lá dentro e, tentando explicar para os prisioneiros o que viu, pareceria um louco. Os prisioneiros acreditariam que ele ficou cego por causa da viagem. Ainda assim, digamos que ele insistisse que poderia mostrar aos prisioneiros a realidade, dizendo que tudo o que eles viam no fundo da caverna era uma ilusão. Tentando libertá-los das suas correntes, acabaria provavelmente sendo morto pelos próprios homens que estava tentando ajudar. Muito provavelmente não é uma coincidência que esse mito tenha um final quase igual à história de Sócrates, que foi condenado à morte por corromper a juventude, por fazer perguntas que clareavam a visão e libertavam as pessoas da própria ignorância. Platão foi um desses jovens supostamente corrompidos e dedicou o restante da sua vida à busca do conhecimento. O mito da caverna nos mostra que quem se baseia só nos seus sentidos acaba vivendo uma ilusão. Para ir além, é preciso usar a razão, e é doloroso destruir tudo que baseia a nossa experiência de realidade em troca de novas realidades, em troca de aprender o que é de fato verdade. É doloroso aprender. Mesmo assim, Platão dedicou a sua vida inteira justamente a aprender e, claro, a ensinar. A vida de um verdadeiro amante da sabedoria. Platão foi de tamanha importância que as questões que ele levantou cerca de 2.500 anos atrás não só fazem parte do debate filosófico dos dias de hoje, mas são centrais nesse debate. Alguns o viram como um gênio de ideias autoritárias e elitistas, outros como um gênio nobre e irretocável. A verdade pode depender da ótica ou pode ficar mais ou menos no meio. Um gênio que ainda assim é um ser humano, e como todos os que ultrapassam limites, teve algumas de suas ideias que parecem não ter resistido aos testes do tempo. Ainda que muitas pessoas tenham ideias tão autoritárias quanto ele nos dias de hoje, sem sequer se darem conta disso. Mas convenhamos, com todos os erros e acertos dos mais contraditórios gênios da humanidade, só Platão teve a audácia de chegar ao ponto de atacar os poetas e mesmo assim se manter no topo da hierarquia como um dos principais pensadores que, se não for amado, deve ser pelo menos estudado por qualquer um que deseje entender o funcionamento da filosofia, do ser humano, da política e de toda a nossa sociedade.